Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Dá um tempinho para todo mundo entrar. Desculpem a cara de gripe, mas com esse frio, essa mudança de tempo, ataca a rinite. Vocês sabem como é que é, né? São Paulo. Espero que estejam todos bem em casa. Já agradeço a presença de vocês, principalmente meio-dia e meia, sendo aí o horário de almoço, viu? Dá um tempinho para todo mundo entrar, tá bom? Já já me apresento, vou esperar a Carol entrar. Ela vai se apresentar também e a gente vai tratar de um assunto que é delicado, mas é necessário. É importante a gente ter essas informações de qualidade, até para fazer o suporte para alguém que esteja nessa situação, ou caso a gente venha passar por essa situação, pois ninguém está isento, tá? E é isso. Dá um tempinho aí, chamando todo mundo, convidar aqui o pessoal para entrar. Vamos lá, todo mundo. Se estiver ouvindo, já dá um alô aí pra falar se tá me ouvindo. Tô convidando aqui o pessoal para participar. Vamos lá. Entrou a Carol. Tá me ouvindo bem? Entrou a Rita, Maria Rita, mãe da Catatal. Sejam bem-vindos. Deixa eu chamar aqui mais gente. Se vocês quiserem chamar, pode usar esse aviãozinho aqui. Entrou a Ana. Se vocês quiserem chamar alguém que não tá aqui, usa esse aviãozinho aqui, ó. Aqui, ó, fica aqui. Pode chamar mais gente para participar. Sejam todos bem-vindos. Vou me apresentando para a gente cumprir o horário, tá? Meu nome é Raquel. Eu sou mãe da Gabi, que tá agora com 1 ano e 4 meses, quase 5. Estou na área de nutrição há quase 10 anos, que eu também sou técnica em nutrição, como nutricionista há 5. Já trabalhei com cuidados paliativos, porque eu trabalhei em residenciais de idosos. Então é um tema que eu acho que é muito válido, porque muita gente acha que cuidados paliativos são cuidados para quem está indo para a caminho da morte, e nem sempre é assim. São cuidados que às vezes para tratamentos longos trazem qualidade de vida, tá? Então é bem importante a gente mudar essa visão, trazer esse tema, principalmente para a nutrição materna e infantil, para acolher mães que passam por condições que não conseguem amamentar e precisam realmente pensar em alimentar. Então acho que é um tema necessário e válido. A gente vai trazer com muita delicadeza. Carol, que é mamãe do Raul, ela vai contar um pouquinho sobre isso. E eu trabalho com nutrição materna e infantil. O foco é mais para nutrição da gestação, da barriga até os 2 anos de vida, mas eu também atendo crianças e adolescentes. Acredito muito na mudança dos hábitos e comportamentos alimentares da barriga nesse período até esse 2º ano de vida, porque modifica e forma tudo que a gente vai gostar de comer até o 2º ano de vida. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar nesses assuntos assim. Muito legal. Vou chamar a Carol para ela se apresentar. Acho que entrou mais gente aqui. Entrou a Flávia. Bem-vinda, Flávia. Travou? Agora acho que foi. Entrou Gleison. Bem-vindos. Oi, Carol. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A Rosângela entrou. Tudo bom? Tá dando uma travadinha aqui pra mim o seu vídeo. Para mim, a sua tela tá aparecendo tremida, mas eu tô conseguindo te ouvir legal. Vocês estão ouvindo bem a Carol? Sim, tá dando pra ver, não? Tá aparecendo tremida, mas tá dando pra te ver. Tá dando pra ver.
É normal de live dupla, né? Sempre tem alguma questão técnica, mas dando para ouvir, acho que tranquilo, dá para seguir normal. Entrou André. Carol, você quer ir se apresentando? Posso sim. Gente, boa tarde. Meu nome é Carol, eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira paliativista. Eu trabalho com cuidados paliativos adultos e também pediátricos. O meu foco, na verdade, são os cuidados paliativos pediátricos e também comecei agora com um curso de consultoria em aleitamento materno para aprender mais para essa questão dos cuidados paliativos pediátricos, porque é uma área que a gente tem um déficit, né, Raquel? As mães atípicas, elas precisam de mais atenção em relação ao aleitamento. Sim, é bem importante isso mesmo. E eu acho que a gente tem que ter realmente um carinho com esses cuidados também, né? Principalmente porque muita gente não sabe o que são os cuidados paliativos, Carol. Acho até legal você explicar um pouquinho como você trabalha diretamente atualmente na área. Eu já trabalhei, mas já faz um tempo já. Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre os cuidados paliativos. Explica sim. É um tema que agora na pandemia tem se falado mais sobre ele, né? O que são os cuidados paliativos? Eles são cuidados oferecidos, ofertados para pessoas que possuem alguma doença ou condição que ameace a vida e também para a família dessas pessoas. A gente gosta de falar que a família é uma extensão da pessoa. Então a gente aborda os dois, né? É um binômio, a família e o paciente. Principalmente nos cuidados paliativos pediátricos, porque a mãe, ela precisa de uma atenção maior, né? Eu falo mais a mãe por ser normalmente a principal cuidadora, né? Mas a criança e o principal cuidador, eles são um binômio Uhum. e a família como extensão também deve ser abordada. As doenças que ameaçam a vida, né, as condições que ameaçam a vida, elas são múltiplas. Existem várias questões que podem ameaçar a vida de uma pessoa. Quando a gente fala dos cuidados paliativos pediátricos, essas doenças que ameaçam a vida, elas podem ser doenças de uma extensão muito longa. Às vezes Uhum. são crianças que têm síndromes genéticas e não quer dizer que são crianças que estão perto da morte, Sim. né? E essa é uma das questões que a gente precisa abordar mais, porque às vezes as pessoas pensam que os cuidados paliativos são só os cuidados de fim de vida. Sim. E eles são também cuidados de fim de vida, mas eles são cuidados que englobam todas as pessoas durante a vida, né? Desde o diagnóstico de uma doença que ameace a vida, seja um câncer, seja uma insuficiência cardíaca. Quando a gente traz isso para a pediatria, muitas das crianças que têm essas condições que ameaçam a vida, elas já nascem com essas condições. Uhum. Às vezes, por exemplo, uma cardiopatia congênita, né? A criança Sim. nasceu cardiopata. E aí, dentro daquilo ali, os profissionais vão avaliar. A gente pode fazer uma cirurgia para corrigir isso. Ou seja, durante o momento que essa doença ameaça a vida dessa criança, ela pode ser abordada pelos cuidados paliativos para obter uma qualidade melhor de vida. Então, Sim. por exemplo, falando ainda da cardiopatia, os profissionais conseguiram realizar uma cirurgia e essa cirurgia resolveu a questão que ameaçava a vida dessa criança. Essa criança, então, ela tem alta dos cuidados paliativos por não ter mais uma condição que ameace a vida. Entende? Porque às vezes Sim. a pessoa acha que os cuidados paliativos são só para o final de vida e que todas as pessoas que estão nos cuidados paliativos, que elas estão encaminhando para o final da vida. E a situação não é essa, porque o objetivo é trazer conforto e qualidade.
de vida. E isso não influencia se a criança vai ter um tratamento ou não. Ela pode ir caminhando junto às duas questões. A gente faz abordagens para melhorar a qualidade de vida enquanto essa criança continua o seu tratamento. Existem as exceções, que são os cuidados paliativos exclusivos que a gente fala, que é quando as terapias curativas elas não têm uma eficácia naquela criança. Por exemplo, uma paralisia cerebral, a criança que Uhum. possui uma condição crônica de paralisia cerebral. Não existe uma terapia curativa para paralisia cerebral. Então, as abordagens, elas vão ser feitas para controlar os sintomas que aparecerem e para promover qualidade de vida para essa criança. Então, assim, fisioterapia, a nutrição, todas as profissões que atendem essa criança, eles vão pensar em como eu posso melhorar a qualidade de vida dessa criança, né? Então, assim, os cuidados paliativos, eles têm esse objetivo: melhorar a qualidade de vida e controlar sintomas. Certo, Carol. Muito bem. Você explicou muito bem explicado, viu? Aqui o Gleison até comentou que, infelizmente, ainda se tem um paradigma que é somente fim de vida é paliativo. É isso mesmo, Gleison. Eu trabalhei em Sim. residencial de idosos que eram Alzheimer, é, doenças cognitivas, mas assim, a gente sabe que muitas vezes essa doença vai demorar para ter uma progressão, então a gente traz medidas de conforto para que eles tenham melhor qualidade de vida e acredito que assim seja em todas as áreas, né? E a gente Uhum. sabe que isso é muito importante porque a gente muda totalmente a visão e acaba desconstruindo até alguns conhecimentos, acaba abrindo mão de alguns cuidados tradicionais dentro da medicina. Então, no nosso caso, alimentação, às vezes a gente acaba abrindo mão ali de não daria alguma coisa gordurosa ou não daria algum doce para um diabético, mas nesse momento a gente abre mão porque às vezes pode ser uma medida de conforto que vai trazer um carinho, uma segurança para a família. Então, isso tudo que a Carol falou é muito importante e a gente tem que realmente falar mais desse assunto e mudar essa visão. Acho super importante. E aqui a Carol, vamos lá. A Carol já falou um pouquinho dos cuidados paliativos. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência como enfermeira paliativista. Como é para você? Como é que é o teu dia a dia? Eu tive eu falo assim que eu sou privilegiada. Eu tive o Uhum, contato com os cuidados paliativos muito cedo na minha graduação, né? Que a uhum, gente ainda não está num patamar que todas as pessoas têm acesso à filosofia dos cuidados paliativos durante a graduação. E eu tive esse contato bem cedo, no comecinho mesmo da minha graduação. E a minha graduação toda ela foi voltada para projetos de extensão, de pesquisa na área dos cuidados paliativos, sabe? E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em home care, cuidando de crianças dependentes de tecnologia. Eu sempre falo assim que tem algumas coisas da vida que elas são engraçadas. Eu sempre disse que eu não queria trabalhar com pediatria. E eu uhum. caí justamente nos cuidados Muito paliativos bem. pediátricos. E aí eu comecei a cuidar, né, na assistência dessas crianças dependentes de tecnologia, que são crianças que às vezes elas precisam da gastrostomia ou do respirador. Assim, são várias crianças que eu cuidava, né, nessa época, assim que eu saí da graduação. Eu fiquei 2 anos no home care, cuidando dessas crianças. E aí eu vi que às vezes assim, os cuidados paliativos eles eram chamados muito tarde. Às vezes as crianças já só no momento do final de vida é que eles pensavam em cuidados paliativos. E essas crianças elas poderiam ter uma vida melhor, né? É, se já abordadas cedo, com a intenção de controlar sintomas e gerar qualidade de vida. E aí eu comecei a minha especialização, eu fiz a pós-graduação pela PUC Minas de cuidados paliativos e terapia da dor. E, e vi que eu precisava de mais do que só assistência domiciliar e resolvi entrar na área hospitalar. Comecei na área Uhum. hospitalar também na assistência,
E aí já ingressei na implantação do serviço de cuidados paliativos, que é o local que eu trabalho hoje. É, comecei a falar sobre cuidados paliativos na instituição, né? E assim, a gente sabe que todas essas questões de implantações de serviços, elas são a passinhos, né? Devagares, elas vão acontecendo aos poucos. A gente está ampliando agora a equipe, vão entrar 2 médicas para a gente ampliar essa equipe. E a gente atende adultos e também a pediatria. Por isso que eu falo também dos cuidados paliativos adulto, que é uma prática que eu também tenho, né? Na verdade, por ser uma instituição que ela tem mais leitos para o público adulto do que o pediátrico, eu acabo tendo mais pacientes adultos do que pediátricos. Mas a gente trabalha da seguinte maneira: a gente conhece esse paciente, essa família, no momento que eles estão na internação hospitalar, Uhum. e a gente vê quais que são as condições que elas estão trazendo sofrimento para essa família e esse paciente. E eu sempre explico isso para os pacientes, porque eu chego e eu falo: meu nome é Carol, eu sou enfermeira paliativista daqui do hospital, e eu vim te conhecer para saber quais que são as coisas que têm te feito sofrer. Porque se eu chego e falo assim, eu sou dos cuidados paliativos, e eu deixo assim, aí as pessoas já pensam, ai meu Deus, eu tô morrendo. É. E às vezes é uma pessoa que ela não tá ainda em final de vida, mas ela pode se beneficiar dos cuidados paliativos. E eu explico para as pessoas, normalmente a primeira questão que eles falam é sobre o corpo. Ou eu tô sentindo dor, ou eu tô com náusea, ou eu tô com vômitos. E aí eu explico que nos cuidados paliativos a gente aborda os sofrimentos físicos, os sofrimentos sociais. Eu costumo sempre falar que a saudade de casa é uma coisa que sempre está trazendo sofrimento para os pacientes que estão internados. Os sofrimentos psicológicos e também os espirituais. Então, a gente aborda essas 4 áreas, né, que compõem a gente como ser humano, que são, assim, é um pouquinho mais difícil de você trabalhar na pediatria, mas, assim, Que eu sei, não existem se formou técnicas ainda, né? específicas. Oi? Porque no caso da criança, na verdade, você vai acabar lidando até mais com a família, porque para a criança ainda não teve essa formação desses pilares, né? Uhum. Mas, assim, a gente consegue, numa simplicidade um pouco maior, porque eu sempre falo assim, quanto mais simples uma questão, mais difícil ela é de ser tratada. Então, Uhum. assim, as crianças, elas têm uma simplicidade muito grande sobre, elas não transformam tanto as coisas quanto a gente adulto, né? Então, assim, às vezes a simplicidade é tão grande para ela, porque, por exemplo, se você perguntar para uma criança qual que é o sentido da sua vida, ela vai te falar exatamente, e o adulto vai ficar, ai meu Deus, eu não sei, eu não tenho sentido na minha É vida. E a verdade. criança, ela vai te falar especificamente, o sentido da minha vida é ver esse desenho que eu tô vendo agora, né? E É. ela tá certa, porque o sentido da vida da gente, ele muda, né? A gente não tem um sentido fixo da vida. Às vezes a gente nem tem muito sentido. Eu brinco que de vez em quando a gente perde o sentido da vida e a gente tem que ficar reencontrando ele. Mas, então, voltando. Gente, eu falo demais. Raquel, você pode me Não, redirecionar pode a ficar pergunta quando eu tranquila, tiver. pode ir falando que ainda tem tempo. São poucas perguntas, então é até legal você falar. Deixa eu só me programar aqui, que depois eu vou explicar o porquê dessa live para o pessoal entender. Mas pode continuar. Tá, joia. Então, gente, eu comecei com crianças no domicílio. Mas a minha carga de cuidados paliativos, ela já vem desde o comecinho da graduação, e hoje eu atendo pacientes tanto do adulto quanto do pediátrico em internações hospitalares. Então a gente, assim, eu falo que quando a gente atende em domicílio, a gente tem um acompanhamento mais extenso. Você tá ali com aquela pessoa. E nas internações hospitalares, assim, você pega poucos momentos, né?
Maioria das Verdade. vezes são nas questões dos descontroles de sintomas mesmo. É verdade, é bem diferente o atendimento domiciliar do hospitalar. Porque a casa do paciente, você está na vida dele, literalmente, vem da rotina, quem está ali efetivamente participando, né? Sim. Vou falar só um pouquinho. A Carol, ela fez um post, ela tem o perfil maternar e paliar, para quem quiser conhecer, vai lá. E ela fez um post assim, quando amamentar não é possível, a gente tem que alimentar. Então, eu acho muito legal a gente pensar nisso, porque a gente se prepara tanto durante a gestação e às vezes a gente tem uma negativa da hora de amamentar. Que por mais que tenham dificuldades para durante o período de amamentação, no pós-parto, quando a gente já tem uma negativa no momento do nascimento do bebê ou durante a gestação, acaba gerando toda uma frustração para a mãe que tem que ser trabalhada, é muito importante. Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho quais são esses motivos que a gente não consegue amamentar por conta dessas intercorrências durante a gestação ou o nascimento do bebê e que faz com que essa amamentação seja adiada ou que não seja possível. Para a gente explicar um pouquinho disso, eu preciso falar dos cuidados paliativos perinatais, que são Uhum, as ações paliativas que elas estão em torno do nascimento. Então, quando a gente tem, por exemplo, a identificação de malformações dessa criança intraútero, né, no pré-natal, a gente identifica que essa criança ela possui malformações. Desde aí, supostamente essa mulher já deveria ser acompanhada pelos cuidados paliativos, porque ela precisa de uma comunicação melhor, mais empática, ela precisa de apoio psicológico, espiritual, ela precisa das uhum, abordagens, né, paliativas. Então, uma das questões que atrapalham não, que interferem, né, na amamentação são as questões de má formação. Então, quando a gente identifica uma malformação dentro do útero, a gente ainda não tem muita certeza de como realmente é a extensão dessa malformação. Eu brinco que é uhum, a questão do peso. Quando você faz o ultrassom e aí é, a estimativa de peso é tal. Mas quando o uhum, neném nasce, muitas das vezes o peso é diferente, porque o ultrassom ele é uma estimativa. Então, uhum, em relação às malformações, é a mesma questão. Existe uma estimativa das malformações, mas a gente só vai conseguir saber qual que é a extensão dessas malformações no momento do nascimento. Então, durante o parto também, a gente existem ações paliativas em relação ao apoio a essa mulher, ao uhum, acolhimento, mesmo com as questões, por exemplo, é uma criança que ela vai precisar de ir para o CTI, ou é uma criança que ela vai nascer sem condições de vida e ela pode sim passar seus últimos momentos, né? Únicos momentos de vida junto da mãe. Então, assim, essas são ações paliativas de uhum. identificar essas questões e realizar, né? Então, por exemplo, em relação à amamentação, se essa criança ela nasceu com uma malformação que não permite a habilidade de sucção, a gente vai Uhum. ter um problema aí para colocar essa criança no seio, né? Sim. E aí ela precisa ser abordada em relação a. Existe uma possibilidade futura dela vir a conseguir depois ter uma sucção, né? A gente tem que pensar nisso. E o que eu vejo de maior problema é que muitas das vezes a gente não pensa no depois. Então É a gente não verdade. prepara essa mãe, né? A gente não prepara essa criança. É, existem crianças que eu já acompanhei que elas desenvolveram, mesmo contra todas as expectativas, depois, essa habilidade de sucção. Então, Nossa. assim, não era esperado. Eu brinco que as crianças que são elegíveis para os cuidados paliativos, elas são umas caixinhas de surpresa. Mesmo quando você não espera que a criança seja capaz de fazer aquilo, muitas das vezes ela faz.
Então, a Uhum. gente sempre tem que se preparar para o pior, se preparar para ela não ter essa sucção, mas a gente tem que sempre esperar. E se ela tiver essa sucção? Essa mãe precisa ser orientada, né? Na instituição que eu trabalho, existe uma política de aleitamento materno. Uhum. Então, assim, existem ações para evitar confusões de bico, não são utilizadas mamadeiras, não são recomendadas chupetas, e existe esse apoio ao aleitamento materno. Então, a mãe ela é orientada na ordenha, e muitas das vezes, mesmo na sonda, a criança recebe o aleitamento do leite materno, ela é alimentada pelo leite materno. Então, para a mulher, isso é uma coisa que traz uma confiança. Eu estou alimentando a minha filha, né? E se ela tiver as orientações adequadas, ela consegue continuar, né? Essa ordenha, ela consegue continuar o aleitamento. Existe outra coisa também, outra questão, que é a sobrecarga dessas mães, ela é muito maior do que das mães típicas, né? Então essa mãe, ela vai precisar de uma rede de apoio ainda maior do que normalmente a gente já precisa. Então, os cuidados paliativos, eles entram em relação ao aleitamento nessas questões de cobrar das outras, né, da família extensa, essa rede de apoio que a mãe vai precisar, porque ela precisa de descanso, porque ela precisa de cuidar dela mesma. Muitas das mães, às vezes, passam por cirurgias, né, pela cesárea, Uhum. é, já de urgência. Então, assim, elas precisam de cuidados também com elas. Então, uma mulher que ela acabou de passar por uma cirurgia de urgência, né? Uma cesárea de urgência. Ela precisa de cuidar dela mesma. Ela está se adaptando ao bebê que nasceu, que é diferente do bebê que ela esperou. Então, são muitas questões que, se você não orientar direito essa mãe, ela vai esquecer do aleitamento. Ela não vai pensar que ela precisa de ordenhar, ela não vai colocar isso como prioridade, né? É verdade. Acho que esse Então, preparo é importante, né, Carol? Porque, que nem você falou, são várias condições que levam a mãe a isso. Acho que a próxima pergunta era isso, né? Como é que é feita a acolhida dessa mãe, dessa família, né? E a ordenha para alívio, porque também se essa mãe não ordenhar o leite, ela pode ter questões com ela, né? De empedrar, de fazer hiperlactação, sim, mastite. Então é muito importante ter esse preparo e a acolhida da mãe. Então eu achei legal que você já comentou isso. Assim, por exemplo, no caso de hiperlactação, essa mãe também é orientada a fazer uma doação do excedente, do leite excedente para banco de leite. Como é que é feito esse processo? eu falo que muitas das instituições, elas não estão preparadas para estar acolhendo essas mães. Então, muitas das mulheres não recebem nenhuma dessas orientações, Uhum. seja de ordenha para alimentação da criança, seja de ordenha para alívio. Então, muitas das mulheres elas não têm acesso a essas informações. É, mas nas instituições que têm, né, essas informações já planejadas para serem ofertadas, as mulheres têm sim, são orientadas em relação à hiperlactação, ao que fazer, todas essas questões da doação de leite, todas essas orientações nas instituições que são preparadas, né, para apoiarem o aleitamento. Uhum. Em relação também ao post, é importante a gente falar que muitas dessas mulheres, elas vão até ter contraindicações de amamentação, Sim. de retirada do leite. Às vezes por necessidade de alguma droga, né, de alguma medicação durante a cirurgia, alguma questão. E como a amamentação não é possível naquele momento, é aquela mesma história. As pessoas esquecem do depois, que depois ela pode Sim. sim tentar retornar a essa amamentação, né? Mas em relação às crianças que existem
existe a possibilidade de ter uma sucção, é, tem que ser trabalhado isso, né? Pensar, avaliar, precisa da fonoaudiologia para estar falando com a gente, ah, não, a gente pode reabilitar essa criança para ela ter uma sucção. Agora, existem crianças que a má formação delas, ou a condição que impede o aleitamento, vai continuar sendo um empecilho. Às vezes, por exemplo, é uma criança que ela não tem dificuldade de sucção, mas ela tem uma questão cardíaca que impede ela de amamentar, porque a gente sabe que amamentar é um esforço físico muito grande para a criança, né? Então, as orientações também diferem por causa disso. É uma criança que ela tem habilidade de sucção, mas a amamentação é contraindicada por causa do esforço que essa criança faria para realizar essa amamentação. Então, as orientações são feitas conforme a retirada do leite e a introdução por sonda. E aí, as reavaliações, elas são muito importantes, né? Para estar falando assim, essa criança agora ela tem a condição de estar amamentando, ou ainda não tem, ou a gente vai continuar com leite materno por sonda. Mas o mais importante, né, é sempre promover o aleitamento, mas deixar essa mãe tranquila de que ela precisa alimentar a criança. E se, Uhum. apesar do sonho dela de amamentação não ter se concretizado, que tá tudo bem, né? Que ela está alimentando. E alimentar é uma forma de carinho, é uma forma de construir vínculo, assim como a amamentação, Sim, né? o mais realmente importante, isso até para mães que não podem amamentar em algum outro momento, é realmente essa Uhum. questão, que a gente não deixa de ser mãe, né? Ser mãe vai além também desse cuidado da amamentação. São outras coisas, né? Eu acho que o estar presente é o essencial, né? Mas que essa mãe tenha esse suporte. E aí você até já respondeu algumas questões que realmente às vezes tem o sucesso, né? Depois do aleitamento materno, em alguns casos, conseguem ser feitos. Deixa eu só ver se tem mais gente entrando. Sejam bem-vindos, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que a gente lê. Deixa os coraçõezinhos aí pra gente, que a gente gosta. E aqui você falou que você já tem alguns casos. E assim, Carol, você falou de má formação, você falou das crianças que conseguem ser reabilitadas, porque a gente acaba fazendo um plano terapêutico com metas, né? Para que seja Sim. revisto como você falou. E os casos, por exemplo, de bebês que nascem precisam passar um período na UTI, e aí esse período acaba se prolongando por alguma questão. Como é que é feito o processo do aleitamento nesses casos? Que não é uma formação, mas teve alguma intercorrência ali no momento do parto, e essa criança precisou ir para a UTI e ficar lá. Como é que é feito esse processo do aleitamento nesses casos? Então, é essa questão que eu te disse que muda, as orientações mudam conforme a instituição. Se essa Uhum, instituição ela tem uma política a favor do aleitamento, ela vai normalmente orientar essa mãe. Na instituição que eu trabalho, as enfermeiras, né, existe também a equipe de fonoaudiologia, que são preparadas para orientar essas mães em relação à ordenha, em relação à administração do leite por sonda. E existem alguns casos que a criança ela pode amamentar mesmo na UTI. Então, uhum, assim, existem os momentos que a mãe vai e tem acesso a essa criança pode ir para o peito, sabe? uhum, Então, assim, nas instituições onde o aleitamento ele é estimulado, existem essas políticas de dar essa oportunidade, é muito individualizado, né? A criança tem que saber primeiro a condição da criança para a gente ver quais que são as possibilidades. Mas a criança tendo condição de sucção, de um estado estável para amamentar, ela tem esse acolhimento da mãe, ela pode ir para o peito.
E muitas das vezes, agora na pandemia, acredito que todos os lugares está mais difícil, né? A permanência da mãe nas UTIs, mas existe um objetivo de deixar a maior parte do tempo possível a mãe junto com a criança, porque dá a sensação de segurança, né? Além das questões de afetividade, a condição da criança, a criança fica mais estável estando na presença da mãe. Então, tem essa particularidade assim de ser muito individual. A gente ter que avaliar qual que é o estado dessa criança para saber o que eu consigo fazer. Mas as orientações basicamente são essas. Se a criança ela consegue, ela pode amamentar, ela vai ter esses momentos com a mãe. Mas se ela não pode amamentar, a mãe vai ser orientada em relação à ordenha, à Uhum. administração do leite. Se também não for viável a administração do leite, porque em alguns casos a dieta ela até a criança precisa de ficar em jejum. A mãe é Uhum. orientada à ordenha de alívio, né? Existem essas orientações para as mães de UTI, mesmo as mães que não são mães atípicas. É, isso, como você falou, a gente não recebe essa informação no pré-natal. Pelo menos eu, no meu pré-natal, em qualquer situação, eu não recebi nenhuma informação sobre aleitamento. Eu acho que é um reforço importante, até para os profissionais de saúde, qualquer que seja, enfermeira, nutricionista, psicólogo, assistente social, médico, todos. Assim, é uma falta de informar a mãe realmente sobre isso, né? E acho que até o percentual baixo de aleitamento materno exclusivo se deve a isso, né? Porque a gente não recebe essa informação, a gente não é preparado para amamentar. E muita gente acha que é instintivo, vai sair do parto, vai sair amamentando, porque é uma romantização mesmo que a gente vê nas novelas e nos filmes, né? A gente tem essa sensação que vai dar tudo certo. Não é tão simples assim, né? E eu acho que esse preparo é essencial para qualquer mãe e principalmente nesses casos que a gente sabe que existe uma possibilidade de amamentar, mesmo na má formação ou mesmo numa intercorrência de UTI, porque já vi Uhum, muitas mães relatarem que o bebê foi para UTI por poucos dias e foi ofertado fórmula. Então, isso a gente sabe que isso é um risco de insucesso da amamentação ou de levar um desmame. Então é bem uhum, importante isso que você falou, Carol. Achei super legal essas informações que você trouxe, porque independente da questão da gestação, de como vai vir esse bebê, né, desse pensamento, a gente tem que estar preparado. E informação acho que é a chave da preparação da sim. maternidade, tanto na amamentação, como da parte da nossa alimentação, como a parte de enxoval, que realmente é necessário, questões de segurança, o dar o banho também, que é um cuidado com o bebê, troca de fralda, tudo. A gente não é preparado, acho que adequadamente para isso, né? São poucas informações que a gente Não, recebe. é verdade mesmo. Sim. E a principal questão é essa que você disse, a orientação ela é o carro-chefe. Então, Uhum. se você tem orientação, muitas das vezes com a orientação as coisas já são difíceis, né? Uhum. E sem a orientação ainda fica ainda mais difícil. Com certeza. E assim, para quem é mãe, pai, deseja ter mais filhos, sempre busquem informações profissionais atualizados. Acho que esse é o recado que fica. Mesmo que não esteja ali dentro do teu atendimento pré-natal, busquem informações de qualidade. Que se for buscar também na internet, que verifiquem se esses profissionais seguem recomendações de órgãos de saúde. Tem muitos perfis hoje em dia que a gente acaba seguindo, mas são baseados em experiências pessoais. Então é sempre importante a gente ter essa noção realmente das informações que a gente está recebendo, como a gente está recebendo, se a gente precisa de um suporte maior, sempre pedir ajuda, né? Acho que a gente tem que estar preparado, a rede de apoio, os avós também, que são bem importantes, são Sim. bem atuantes, né, nesses casos. Para a mãe, que é mãe solo, né, buscar os amigos que vão fazer esse suporte nesse momento. Então, acho que é muito importante. E, Carol, assim, você passou sua experiência assim de uma forma muito bonita. Você tem um trabalho, uma missão muito bonita.
Muito obrigada por você ter compartilhado essas informações, o seu conhecimento com a gente. Eu queria saber se o pessoal De aí tem nada. alguma dúvida. Entrou a Valéria depois. Deixa eu ver aqui quem entrou. Otávio. Entrou bastante gente, mas o pessoal foi entrando. Entrou Nayara, Patrícia, Carol entrou, Alexandre. Acho que muita gente vai acabar assistindo depois, né? O pessoal estava empolgado com essa live. É isso, gente. Acho que entrou aqui para a saúde. Vamos lá. Então, sem perguntas. Eu vou dar um tempinho para o pessoal ver. E quem não segue a Carol, eu vou deixar aqui o Instagram dela para seguirem, que ela tem esse trabalho bonito. E, Carol, fala um pouquinho. Você está fazendo consultoria de aleitamento materno, você vai atuar como consultora? Então, o principal objetivo do curso é ter mais informações mesmo para esses momentos das mães atípicas, sabe? Uhum, Porque as nossas abordagens na pediatria, elas estão chegando já na maternidade. uhum, Então, é, às vezes a gente precisa de buscar um suporte maior. Eu, como enfermeira, já tenho certo conhecimento em relação a aleitamento, né, as principais questões, mas os cursos mesmo de consultoria específico da área, né, eles trazem informações maiores. sim. Eu costumo falar assim, que a gente tem as orientações, a gente tem as informações, mas nunca é o suficiente. Quando eu estava grávida, eu pensei assim, eu vou preocupar mais com o parto do que a amamentação eu já tenho costume, né? Às vezes de orientação de pega e tudo. E quando é com a gente mesmo, essa questão ela é mais diferente, né? Você vê realmente o que é que está acontecendo, né? Como que é isso, a dificuldade real das coisas. Então, toda informação a mais, ela é importante de ser buscada, né? É verdade. E até por ser atendido, né? A gente que é profissional da área de saúde, às vezes a gente bate no peito, não, eu tô aqui na área, eu vou conseguir sair bem dessa. E não é nem sempre assim, né? A gente tem que buscar ajuda pra gente também, né? É bem legal isso que você Mas falou. na verdade, eu já vou mais pro outro lado. Eu já busco ajuda, assim, É, por pensar em questões, sinceramente, o medo de mastite que eu tinha, menina, assim é, que eu comecei a ver uma certa dificuldade minha, eu falei, não, eu preciso de uma consultora, já procurei uma consultora, eu falei, de jeito nenhum, vamos procurar isso de uma vez, para não ser aquelas pessoas que deixam para depois, né? e assim, é Outra, sempre outra importante. coisa também Pode falar, Outra coisa Carol. que eu achei muito importante que você falou em relação ao pré-natal, que às vezes a gente fica muito fechado mesmo, né? No ginecologista ou a questão do SUS, que a maioria do pré-natal é feito pela enfermagem, são profissionais que eles têm a capacidade, né, o ginecologista e a enfermeira, de estar realizando o pré-natal, mas tendo a possibilidade da gente ter os outros profissionais da equipe multidisciplinar, é uma maravilha, né? Se a gente tem essa condição de estar acompanhado ainda no pré-natal por nutricionista, fisioterapeuta, as outras profissões da saúde, transforma totalmente, né? A passagem, né? O pré-natal, o parto, tudo, tudo. É só para fazer o adendo, Carol, acho que é também importante a gente lembrar a recomendação da OMS de amamentação, né, que é exclusiva até 6 meses, e exclusiva é sem chá, sem água, tá? Sem complemento, é exclusivo. E até 2 anos ou mais, quando possível. Então, assim, a gente sabe Uhum. que leite materno é o ouro líquido, né? Então é muito importante Com porque é a primeira vacina certeza. do bebê tem os anticorpos, principalmente numa situação hospitalar, é o que vai ajudar na recuperação do bebê. A gente sabe que no Covid continua sendo incentivado o aleitamento materno, porque os benefícios superam os riscos, né? Nesse caso, ainda não foi comprovado Uhum.
uma transmissão do Covid através do leite materno, uma transmissão vertical no caso do parto, então tem que continuar amamentando, é muito importante. Quem Uhum. pode, agradeça. Quem não pode, tudo bem também, a gente sabe que acontece, né? Várias situações, inclusive até a falta do preparo e de atualização dos profissionais de saúde para fazer o suporte adequado dessas mães, principalmente no caso de mães solos, que às vezes tem mais que um filho, né? A gente sabe que não é fácil com um, com dois, então, né? Imagina com cinco, às vezes com cinco, seis, sete, então a gente sabe que cada batalha aí para amamentação é uma união realmente de rede de apoio, profissionais de saúde e a sociedade como um todo, educadores e tudo mais, né? E é isso, Carol. Muito obrigada pelo teu tempo, tá? Dá um abraço aí no Raul, que deve estar dormindo ainda, né? Tá passeando com o pai dele, tá dando Tá uma passando. Ai, voltinha que lá no terraço. delícia. Então tá certo, Carol. Muito obrigada por você ter compartilhado o teu conhecimento, tá? Foi muito gratificante para mim, acho que para quem assistiu também. A live vai ficar salva no meu IGTV. Então, para quem não conseguiu assistir tudo ou quiser assistir depois, marcar algum amigo, marquem, tá? E quem não me conhece, me siga aqui também no meu Instagram. Eu falo bastante sobre alimentação desde a barriga até o segundo ano de vida, na formação dos hábitos e comportamentos alimentares. E é isso, gente. Carol, foi um prazer. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Tchauzinho, obrigado você. Até mais, Carol. A gente se fala. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada.